faço diferencial na divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com o Dr. Flávio Brown, psiquiatra, falando sobre ansiedade, somatização e ectoplasmia. Bom, Flávio, no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre ansiedade, né, boa, patológica, e eu perguntei um pouquinho dos sintomas e a gente caiu justamente na somatização, né? Então, explica exatamente o que vem a ser a somatização. A somatização é um quadro clínico onde a pessoa tem sintomas físicos no seu organismo, dores, manchas, inflamações, aonde aquele colega da área da medicina, nas diversas especialidades, não consegue fazer um diagnóstico, uma justificativa para aqueles sintomas. Certo. Né? Então, eu estou passando um estado emocional de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, eu tenho aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça, aquela insônia, aquela alergia, aquela dor crônica em determinada parte do meu corpo, aquele sintoma digestivo de má digestão, intestino preso, intestino solto, ou seja, aquela somatização, aquele sentimento ou pensamento que não está saudável, que está de alguma maneira gerando um transtorno emocional, de uma preocupação, de uma ansiedade, onde chega a atingir o corpo físico. Né? Esse atingir o corpo físico seria intermediário também pela manipulação do ectoplasma, que é um fluido que vem da alimentação, que poderia ser manipulado, né, por espíritos, em detrimento daquela pessoa, fazendo ela ter um sintoma físico muitas vezes desagradável. Né? Mas aquele pensamento negativo é que faz unir aquela pessoa que tem aquele sintoma físico desagradável com aquela parte espiritual que gostaria de fazer com que aquela pessoa sentisse aquele sintoma físico que não é muito legal. Certo, então você, né, citou um pouquinho, né, desses sintomas, né, de ectoplasmia, né? Uhum. Então explica para o público de casa, né, como que isso se dá, como que o ectoplasma pode, dependendo da pessoa, lógico, no caso de ansiedade, faz uma somatização que acaba gerando uma dor de cabeça em uma pessoa, em outra pessoa um problema digestivo, por exemplo. O que é isso, então, e por que isso acontece? Por que tem tantas variedades? Sim, nessa linha de raciocínio, nós pressupomos que aquela pessoa que está apresentando o transtorno de somatização, ela seja uma pessoa produtora de ectoplasma, de uma maneira a mais do que a média normal das pessoas. Quando a gente vê um paciente assim, que tem vários sintomas físicos, sem uma causa clínica que justificasse, que explicasse isso, nós pensamos que ela poderia ser uma pessoa que tem uma certa mediunidade para dar passe, por exemplo, ou trabalhar numa ação de cura numa casa espírita, para doar esse fluido que está em excesso, para não ter algo a ser manipulável contra ela mesma. Mas tão importante quanto isso é controlar o temperamento, os sentimentos, os pensamentos que a pessoa está cultivando, que é diagnosticada por um transtorno de ansiedade, mas que no fundo tem a necessidade de controlar situações. Temos como causas também a parte bioquímica, a parte orgânica, que pela psiquiatria tradicional a gente percebe que seria uma dificuldade na captação ou na recaptação da serotonina, que é um hormônio circulante do sistema nervoso, onde temos tratamentos medicamentosos para isso. Temos causas também de pessoas que são muito hipocondríacas, né? Elas se acham doentes, já é cheia de pensamentos negativos, de coisas ruins que poderiam acontecer com ela. Nesse caso, a hipocondria pode ser um reflexo de uma autoobsessão ou não? Autoobsessão ou heteroobsessão, de um desencarnado para o encarnado, ou ambas podem ocorrer também simultaneamente. Ou seja, eu já tenho um pontinho fraco da minha personalidade, medo de adoecer. Chega o obsessor de plantão e fica jogando aquele pensamento que eu vou adoecer se eu fizer determinada coisa, caímos até quase perto de um transtorno obsessivo compulsivo, que também é um quadro às vezes um pouco semelhante com esse de medo de adoecer, hipocondríaca e somatização, onde aquele pensamento negativo toma tanta conta daquele ser humano que ela acredita que vai ficar doente mesmo, e ela vai no médico todos os dias, vai no pronto-socorro todo dia e não acha nada. Né? Então essa auto-obsessão, a heteroobsessão pode acontecer também ao mesmo tempo.
Bom, e nesses casos de somatização, eu acredito que o consultório de um psiquiatra acaba hiperlotando, porque como você mesmo falou, né? A pessoa vai indo para o pronto-socorro, marca N consultas com diferentes especialidades e nada é encontrado. Nada diagnosticado que explica ou justifica aquele sintoma físico. Então é necessário, às vezes, tomar um medicamento, um ansiolítico, um calmante, um antidepressivo, fazer uma psicoterapia para a pessoa rever o que ela está querendo melhorar no seu jeito de ser, na sua personalidade, para não ficar tão vulnerável. A gente vê mentes assim, meio frágeis ou vulneráveis aos pensamentos negativos. Ela tem que se fortalecer e confiar, aumentar a sua fé também. Tudo isso faz parte de um tratamento para a ansiedade. Quando você aborda a espiritualidade no cuidado com o paciente. Porque se você tem aquela visão mais cética, o tratamento fica basicamente medicamentoso. Bom, a gente sempre ouve falar que na terapêutica complementar espírita é muito evangelho, água fluidificada, os passes magnéticos, né? Claro, todos eles têm a sua influência, mas qual seria a diferença da necessidade medicamentosa, nesses casos? Pois é, dependendo do grau da ansiedade. O remédio é um recurso terapêutico importante. Essas pessoas mais fragilizadas emocionalmente têm a necessidade temporária de um medicamento, mas em paralelo pode fazer um tratamento de desobsessão espiritual também. E em paralelo uma psicoterapia convencional ou regressiva para aquele paciente poder se fortalecer da sua personalidade e ver também, através da teoria da reencarnação, situações mal resolvidas de vidas passadas. É outra possibilidade que a gente não pode esquecer. Certo. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Você que está em casa, voltamos já já.